Doppelgänger, fusão das palavras alemãs doppel, significando duplo, réplica ou duplicata, e Ganger, andante, ambulante, ou aquele que vaga. Não deve demorar muito agora. Posso ouvir os passos dele a subir as velhas escadas. O quadro que meu cérebro compõe a partir daqueles pequenos sons é aterrorizante, inevitável e final. Aqui nessa escuridão absoluta, minha consciência e sentidos reduzem-se à audição e não ouso sequer desfazer a posição fetal, abraçado fortemente aos meus joelhos. O terror que domina minha mente, como uma camisa de força psíquica, é entrecortado por lampejos de risadas dentro de mim. A loucura que chega, por certo. É o fim. Mas como tudo começou? Era manhã de sábado, 25 de setembro. A chuva fina caía no jardim, alegrando a natureza sombria de Marcos. Por sua alma passeavam as notas da famosa Estampe 3 de Debussy. Sua vida parecia ter alcançado um culminar de felicidade e o futuro parecia brilhante. Conseguira finalmente a oportunidade de trabalhar em casa, o que lhe proporcionaria tempo de sobra para seus muitos hobbies: pintar, escrever, cozinhar. Acima de tudo, porém, cuidar mais assiduamente de suas duas pequenas princesas. Mas nessa vida tudo não passa de um castelo de cartas mais ou menos mal feito. Por mais cuidados que tenhamos na montagem, de repente, lá se vai tudo abaixo. Madalena, sua esposa, viajara com as pequenas Vitória e Bárbara para comemorar um aniversário de família, e Marcos preferira não acompanhá-las. Aquela semana seria decisiva para a conclusão de um negócio imobiliário, negócio esse há muito desejado. Seria a solução definitiva das preocupações financeiras da família e a cereja do bolo nos projetos de vida de Marcos. A venda de sua velha casa permitiria a mudança para um apartamento amplo e novo, com sobras para viagens, presentes e para investir nos estudos das meninas. Ademais, o valor alcançado na negociação era quase bom demais para ser verdade. Certamente alguma característica da propriedade era o sonho de consumo do comprador. Quando sua família retornasse, estaria tudo finalizado, como de fato ocorreu. A princípio, Marcos nem notou o fato ao receber a minuta do contrato. Naturalmente, preocupou-se muito mais com valores, datas e demais aspectos legais do documento. Entretanto, ao fazer uma última revisão, deparou-se com o que só poderia ser um equívoco do despachante. O nome e idade do comprador eram idênticos ao seu, apenas os números dos documentos é que diferiam. Obviamente, apenas um produto de um corta e cola desatento, mas suficiente para impedir a assinatura do contrato. Após encaminhar ao despachante a observação sobre o equívoco, entre irônicas piadinhas como era de sua natureza, Marcos deteve-se a pensar sobre o erro. Antigas lembranças de sua infância e adolescência, há muito sepultadas, retornaram. Ao longo de sua vida, muitas situações semelhantes haviam ocorrido. O menino de mesmo nome, matriculado em sua escola primária, que acabou transferido antes do ano letivo, um namorado anterior de sua primeira paixão, que também não chegara a conhecer, as várias listas de aprovados em vestibulares e concursos, onde o outro Marcos nunca era aprovado, etc. Alguém ou alguma coisa sempre parecia agir para evitar o fatídico encontro entre os dois. Não era sem razão que William Wilson de Poe sempre fora sua obra de ficção favorita. Mais que isso, uma obsessão, afinal superada pelo passar dos anos. Um misto de surpresa e antigos medos percorreu o espinhaço de Marcos ao ler a resposta do despachante, naquele mesmo dia. Não havia qualquer engano, apenas uma incrível coincidência. O promitente comprador realmente tinha o mesmo nome, data e local de nascimento de Marcos. A familiar sensação de anos passados voltou, porém desta vez haveria uma diferença crucial, pois finalmente encontraria seu duplo. Mas as coisas não transcorreriam assim como imaginado. O dia da esperada assinatura chegou, mas com ele a decepção. O outro fez-se representar no cartório por um procurador, alegando compromisso fora da cidade. A partir daí foi como se uma noite sem fim caísse sobre a vida da família.
Cláusulas contratuais aparentemente sem sentido numa primeira análise, logo se mostraram uma espécie de armadilha a retardar a saída definitiva da casa vendida. Como o atendimento às pendências era requisito para a efetivação dos pagamentos, não havia nada a fazer a não ser cumprir o contrato. Em todas as visitas para verificação das exigências, quem comparecia era o mesmo representante que assinara a escritura, nunca o comprador em pessoa. Aquela situação arrastou-se por mais alguns dias, gerando crescente mal-estar entre marido e mulher. Madalena acusava Marcos de negligência no negócio e rejeitava as alegações do esposo. Ele, por sua vez, insistia em que algo de sinistro estava em curso. Sentia-se num jogo de gato e rato, onde ele era o rato. A tensão no seio da família chegara a um ponto insuportável quando a tragédia aconteceu, a primeira delas. Uma das últimas exigências contratuais a ser atendida era a limpeza do jardim e o fechamento do poço abandonado existente no fundo do terreno. Estes foram um dos pontos mais ressaltados pelo representante do outro, e Marcos jamais esqueceria a frase do homem antes de se retirar. Sugiro revisar o poço com cuidado. Por vezes, coisas muito preciosas podem se perder em lugares como esses. O comentário foi feito com um sorriso sardônico nos lábios e um tamborilar de dedos de longas unhas na borda de pedra do poço, gelando o sangue nas veias de Marcos. Só após a partida do procurador é que o casal se deu conta da ausência da filha mais velha. Vitória, como de hábito, chegara da escola ao meio-dia e depois do almoço não fora mais vista. Após uma agonizante procura em todos os locais possíveis, dentro e fora da casa, restou chamar a polícia. Enquanto esperavam, Marcos não conseguia tirar os olhos do poço. Tinha na alma a certeza de que ocorrera, e essa mesma certeza o impedia de procurar ali, no poço, sua mais preciosa coisa. A partir daquela tarde-noite, a vida do casal nunca mais voltou ao normal. As idas e vindas da polícia e dos peritos, a descida do policial dentro da goela negra do poço, o pequeno cadáver coberto pelo lençol mais ou menos branco, o interrogatório, todo o quadro passou a repetir-se na mente dos dois até o fim de suas vidas. O ser humano não foi programado para a perda de um filho. A perda dos pais é natural, mas de um filho... Poucos dias e a própria família já não mais existia. Madalena não suportou continuar ali e tomou a decisão, inevitável, embora fatal. Em apenas um par de horas empacotou suas roupas e as da caçula Bárbara, partindo no carro da família rumo à casa dos pais, no interior do Paraná. O novo retrato de horror pareceu tão óbvio quanto o anterior. Do ponto de vista da polícia, tratou-se de um lamentável acidente, principalmente causado pelo desequilíbrio da mãe ao volante. Uma testemunha chegou a mencionar que o veículo com a mulher e a criança teria sido fechado na curva por uma velha caminhonete, mas o testemunho não chegou a ser confirmado e o inquérito se encerrou sem maiores complicações. Já do ponto de vista de Marcos, também não havia mistério algum. O jogo de gato e rato continuava e se aproximava de seu clímax. O mês seguinte transcorreu sem maiores sobressaltos, apesar do estado mental de Marcos ter se agravado sobremaneira. Qualquer ruído era o suficiente para pô-lo em estado de histeria, como se um gato sobrenatural arranhasse seu cérebro. Sua saúde física se deteriorara na mesma medida. A casa decaía perceptivelmente e o jardim, com a ajuda das chuvas e do calor do verão que se aproximava, se transformara numa verdadeira selva. Da conclusão da transação imobiliária não se voltou a falar. Numa segunda-feira do início de dezembro, uma correspondência incomum foi deixada junto à porta de Marcos. Um envelope pardo, grosso e sem endereçamento ou carimbo dos correios. Quase por acidente, já que raramente saía da casa, o homem encontrou o envelope sobre o capacho da entrada, pegou-o e levou-o para a mesa da cozinha. Com dificuldade, em função do tremor compulsivo e incontrolável das mãos, leu o texto manuscrito. Caro Sr. Marcos, apesar de não termos podido concluir nossa transação, informo que fui realocado por nosso escritório e assim deixo de intermediar o negócio com Vossa Senhoria. Por oportuno, informe que o comprador entrará em contato direto e pessoal consigo. Segundo confidenciou-me ele, esse encontro está agendado há anos por ambos. Atenciosamente,
A folha de papel, libertada da mão trêmula de Marcos, revoluteou no ar até acomodar-se sob a mesa. A partir daí, a mente do que fora um homem um dia fechou-se ainda mais, focando num único propósito: onde esconder-se. Mesmo no abismo de sua loucura, a ideia ridícula de esconder-se de si mesmo libertou de seu peito uma gargalhada, desafinada e macabra, que ecoou pela casa vazia até morrer na penumbra. Ele chegou finalmente. Está bem aí, do lado de fora. Posso ouvir a respiração pesada e o som metálico de algo a raspar cadenciadamente a porta trancada. De súbito, o ruído de madeira estraçalhada à entrada do sótão se enchendo de luz a delinear o perfil dele. A última imagem que consigo discernir com clareza é a foice a rebrilhar no escuro. PS. A casa jamais foi ocupada. Hoje em ruínas, permanece no terreno completamente tomado pelo mato. Fim de Doppelganger.